Bem-vindos ao Mans Studios, o canal onde você aprende tudo sobre a história da arte e da música. No vídeo de hoje, nessa nova sessão aqui no canal, nós iremos embarcar em uma viagem ao passado, lá para a origem da criatividade humana, a arte pré-histórica. Nós vamos entender o que motivava os primeiros artistas a criar, como eram as pinturas nas cavernas, esculturas e principalmente o que isso tudo significava para as primeiras sociedades. Então, se você gosta de arte e você quer saber mais sobre as suas raízes, já considera, deixar seu like e se inscrever no canal. E, dito isso, vamos lá então explorar a fascinante arte pré-histórica. A arte pré-histórica abrange o período da história humana antes do surgimento da escrita, o que significa que estamos falando de uma era que vai desde aproximadamente 40.000 a.C. até 3.000 a.C. Essa arte é dividida em 3 grandes períodos: Paleolítico, Mesolítico e Neolítico, com cada período apresentando estilos e propósitos diferentes. Por que nossos ancestrais criavam essas obras de arte? Bem, não era simplesmente por estética ou beleza como a gente vê nas artes de hoje. Na verdade, essas pinturas, gravuras e até mesmo esculturas pré-históricas tinham propósitos funcionais de fato, mágicos ou até mesmo religiosos, ligados ao cotidiano dessas sociedades. Vamos entender melhor isso. Bom, vamos falar então agora sobre todos os períodos, O Paleolítico, que é o primeiro, ou então você pode conhecer como a Idade da Pedra Lascada, é a fase mais antiga e, de certo modo, é a mais conhecida da arte pré-histórica também. É nesse período que encontramos as famosas pinturas rupestres, que são aquelas feitas no interior de cavernas, Mas qual que era o propósito dessas pinturas? Bom, acredita-se que elas tinham um caráter ritualístico e mágico. Então, pintar animais, cenas de caça e figuras humanas nas paredes das cavernas era uma forma de controlar esses elementos no mundo real. Se desenhavam uma caça bem-sucedida na parede, por exemplo, acreditavam que isso ajudaria na caça real, no dia a dia mesmo. E a ideia é que as imagens tinham poder. Provavelmente que veio daí também o ditado, Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Pode ser, claro que não na época, mas enfim, vocês entenderam. As técnicas eram surpreendentemente avançadas para a época. Os artistas usavam pigmentos naturais feitos de carvão, ossos e minerais, e aplicavam as tintas com os dedos, pincéis rudimentares ou até mesmo soprando a tinta através de tubos de ossos. Incrível, E é interessante notar que os animais são muitas vezes desenhados com detalhes realistas, enquanto figuras humanas elas são estilizadas ou simplificadas. E aí fica o questionamento, Por que será isso? Deixa nos comentários. Agora, falando um pouco sobre o período Mesolítico, ou Idade da Pedra Intermediária, que ninguém conhece assim, a arte pré-histórica nesse momento, ela começa a mudar. Então, enquanto a arte paleolítica ela era um pouco mais focada em animais e rituais de caça, a arte mesolítica ela começa a incluir representações mais humanas e também retrata cenas do dia a dia, como grupo de pessoas, danças e caçadas em grupo também. Esse período ele é caracterizado por mudanças no estilo de vida, com o fim da última era do gelo e o desenvolvimento de novas técnicas de caça e pesca. Isso se refletia na arte, que estava se tornando mais dinâmica, mostrando figuras em movimento e atividades cotidianas. As pinturas também, elas acabam sendo menores e mais simplificadas em comparação com o Paleolítico. Talvez é o início do minimalismo, não sei. Agora, no Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, a humanidade acaba passando por uma transformação gigantesca com a Revolução Agrícola. As pessoas deixam de ser caçadores-coletores e começam a se estabelecer em aldeias e praticar a agricultura. Essa mudança na forma de vida também reflete uma mudança na arte. As esculturas e os objetos decorativos acabam se tornando mais comuns, como a cerâmica, por exemplo, decorada, que acaba assumindo um papel importante. Os primeiros exemplos de arquitetura monumental também surgem nesse período, como os círculos de pedra encontrados em vários locais, sendo o mais famoso deles Stonehenge, na Inglaterra. Essas construções provavelmente tinham funções religiosas, astronômicas ou até mesmo sociais. A arte neolítica é basicamente marcada por formas geométricas e abstratas. As esculturas frequentemente retratam deuses, figuras femininas associadas à fertilidade e símbolos ligados à vida cotidiana. Mas afinal, qual era o propósito de toda essa arte? A arte pré-histórica ela tinha várias funções e significados. Ela servia como uma forma de comunicação simbólica, transmitindo conhecimentos importantes sobre rituais, caça, religião e vida social. Além disso, a arte era uma maneira de expressar crenças religiosas e místicas. Muitos estudiosos, inclusive, acreditam que as pinturas de cavernas e esculturas tinham um propósito espiritual, sendo usadas em rituais para garantir sucesso em caçadas, proteção ou fertilidade, que nem a gente falou mais cedo. Em muitos casos, essas representações elas podem ser vistas como uma forma de controlar e compreender o mundo ao redor, algo que estava além do controle humano. Em resumo, a arte pré-histórica era uma forma de conectar o mundo físico ao mundo espiritual, criando uma ponte entre os desejos humanos e as forças naturais e sobrenaturais que eles acreditavam influenciar suas vidas.
Agora, com o passar do tempo, a arte evoluiu à medida que as sociedades pré-históricas se transformaram no que a gente conhece hoje como civilizações antigas. E essa transição nos trouxe novas técnicas artísticas, como, por exemplo, a escrita e a arquitetura monumental, e acabou também estabelecendo as bases para os estilos de arte das culturas egípcia, grega e romana, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, a arte pré-histórica, ela é basicamente o ponto de partida para todas essas formas de expressão criativa e nos mostra que, desde os tempos mais remotos, o ser humano sempre buscou uma maneira de entender e se conectar ao mundo por meio da arte, mostrar realmente como ele entendia o mundo através da arte. E essa foi a nossa viagem pelo mundo da arte pré-histórica. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre as origens da criatividade humana e as pinturas, esculturas e símbolos que marcaram essa época. Se você curtiu esse vídeo, considere deixar seu like e se inscrever no Mans Studio para não perder os próximos episódios, onde a gente vai explorar mais períodos fascinantes da história da arte e da música. Até a próxima!